Bom, pessoal, eu gostaria de deixar gravado aqui uma homenagem ao nosso mestre Flávio Tartucci, porque ele escreveu esse Manual de Direito Civil que vocês veem na tela, que é um livro realmente poderoso e eu até recomendo para quem se interesse um pouco mais por aprofundamento nos conhecimentos do direito, de um modo geral, comprar esse livro porque ele é fantástico. A nossa fala vai se basear, obviamente, em cima do Código Civil atual, que é o Código Civil estabelecido com a Lei 10.406, que é do ano de 2002, mas só para os senhores terem uma ideia, ele substituiu o Código Civil, que era configurado pela Lei 3.071, que é de 1916, ou seja, quando foi aprovado o atual Código Civil, nós já tínhamos decorridos 86 anos de vigência do Código Civil anterior. Então imagina tudo que foi atualizado nesse Código Civil em relação ao anterior, né? Muita coisa, com toda certeza. O nosso assunto, obviamente, é contratos. Para começar, a gente faz aí algumas colocações a respeito da definição de contrato. Durante a vigência do Código Civil de 1916, a conceituação que tinha é essa conceituação que está aí na tela, chamada de moderna, né? Que significa o seguinte: negócio jurídico é um negócio, o contrato, né? Melhor, é um negócio jurídico bilateral ou plurilateral, quer dizer, com mais de duas pessoas, que visa a criação, modificação ou extinção de direitos. Mas a definição atual do Código de Contrato está configurada no Código Civil de 2002 e eu trago aí uma definição que foi inclusive cunhada por um paranaense chamado Paulo Nalim, que é chamada de pós-moderno, que diz aí: contrato é a relação jurídica subjetiva, nucleada, ou seja, com núcleo, na solidariedade constitucional, destinada à produção de efeitos jurídicos existenciais e patrimoniais, não só entre os titulares subjetivos da relação, ou seja, entre as partes, como também perante terceiros. É isso que diz o Paulo Nalim. E eu fiz aí apenas uma referência rápida sobre o que significa existenciais, para que ninguém fique na dúvida lá na frente. Então, existenciais, na verdade, é tudo aquilo que diz respeito à pessoa do cidadão, né? A pessoa física do cidadão. Então, por exemplo, um direito de imagem de um artista, um direito de imagem de um jogador de futebol famoso, tudo isso diz respeito à sua própria personalidade, né? Aí tem as participações em reality show. Eu me lembro, inclusive, que havia uma emissora de televisão aqui no Brasil que fazia aqueles reality show magnífico, mas fazia algumas coisas bárbaras. Por exemplo, as pessoas comerem inseto na frente dos telespectadores. Isso era um vilipêndio, uma agressão à dignidade humana. Então, esse tipo de coisa não pode. Por isso, são coisas existenciais que estão previstas hoje no Código Civil e que a gente não pode colocar mais de um contrato como se podia no passado, ok? Aí eu trago também uma definição um pouco mais, digamos assim, prática, né, do contrato, que é um negócio jurídico por excelência, que depende da declaração de vontade de pelo menos duas pessoas. Você pode ter um monte de pessoas participando de um contrato, mas pelo menos duas para configurar o contrato. Todavia, ele pode ser formal ou informal. Tem muita gente que não sabe, mas a nossa vida ela é regrada basicamente por contratos informais. Nós vamos explicar na frente o que significa isso. O contrato formal é aquele que é escrito, obviamente, que tem uma forma. E também pode ser exercido por representação. Pessoas às vezes não sabem, mas de repente eu tenho um contrato com alguém e nomeio um representante meu, nomeio por procuração alguém para, em meu nome, fazer com que aconteça aquilo que está contratado, ok? Isso seria a representação. A responsabilidade civil contratual, ela está regrada no Código Civil, nos artigos 389 ao 391. O artigo 117 traz uma coisa interessante, eu fiz questão de trazer aí: salvo se permitir a lei, é anulável, vejam bem, o conceito de anulável, que nós vamos falar em seguida sobre ele, o negócio jurídico em que o representante, a pessoa que representa alguém que faz parte de um contrato, no seu próprio interesse ou por conta de outra pessoa que ele tenha nomeado, estabelece um contrato consigo mesmo, né? O artigo 117 proíbe esse tipo de coisa. Então, se eu tenho um contrato, por exemplo, com uma determinada pessoa, imagine você e eu fazendo um contrato, eu não posso simplesmente fazer, e você me dá uma procuração para estabelecer um acordo com qualquer outra pessoa. Eu não posso me beneficiar desse acordo e fazer com que o acordo seja feito comigo mesmo, que sou teu procurador. Então, o Código Civil proíbe isso. E eu não posso também nomear um representante para mim, como seu procurador, para que ele faça um negócio comigo, burlando, portanto, a condição contratual.
Então, o Código Civil proíbe isso no seu artigo 117. E o conceito de anulável, que eu trouxe aí também, para que a gente possa começar bem a nossa lição, né? É uma coisa que parece legal, mas não é. Eu dei como exemplo aí casos declarados em lei, mas irregulares. Por exemplo, uma procuração em causa própria. Todo mundo aqui é corretor de imóveis, sabe o que é uma declaração em causa própria. Quando se faz uma procuração em causa própria, por exemplo, para transferir um bem para o seu próprio nome ou para terceiro, se você quiser. Mas, se de repente alguém forja um documento e passa uma procuração em causa própria sobre uma propriedade que não é dele, mas com um documento forjado, eu aceito essa procuração em causa própria, ela é anulável judicialmente. Por quê? Porque essa propriedade não era dele, né? Por exemplo, quando você trata com uma pessoa que tem incapacidade relativa, por exemplo, um menor de idade, né? Obviamente, esse ato é nulo de pleno direito, tá? E, aliás, é anulável, né? E o nulo de pleno direito é quando o objeto é absolutamente ilícito. Por exemplo, se você imagina uma ilicitude absoluta, para exemplificar fácil, o cidadão faz um contrato para matar alguém com a outra pessoa, né? Uma encomenda para matar alguém. Esse contrato não existe perante a justiça, ele é nulo de pleno direito, ok? Só para saber o conceito de coisa anulável, de contrato anulável e de contrato nulo de pleno direito. E trago aí também algumas informações sobre o instituto e o instrumento, porque nós vamos precisar desses dois elementos durante a nossa aula. O contrato é o instrumento pelo meio do qual se estabelecem formalmente direitos e deveres. E o instituto é o direito, que é instrumentalizado por meio do contrato. Então, são conceitos bem diferentes que a gente vai ter que deglutir durante a nossa aula, ok? Trouxe uma classificação básica dos contratos, que também eu acho que é importante, já que nós vamos falar de contratos durante todo o nosso desenvolver da nossa aula, é importante que a gente saiba alguma coisa sobre o contrato. Então, eu trouxe a classificação que está prevista, inclusive, no nosso Código Civil, né? Só que não de maneira explícita, obviamente, porque isso é doutrinário. Então, são essas classificações que nós temos aí. Primeiro, quanto aos direitos e deveres. O contrato pode ser unilateral, bilateral e plurilateral. Unilateral, obviamente, é aquele contrato que tem uma só pessoa assinando o contrato, mas que ele produz obrigações só para aquela pessoa, em face de outras, não das outras, né? E o contrato bilateral é aquele que há obrigações proporcionais para ambas as partes, ou seja, as duas ou as três, todas as partes assumem direitos e obrigações. O plurilateral, quando obviamente é o mesmo conceito, só que com mais de duas pessoas, ok? Quanto ao patrimônio também, nós temos aí oneroso e não oneroso. Oneroso quando ele assume compromissos para as partes. Por exemplo, um contrato de aluguel. Eu cedo o imóvel, que é de minha propriedade, para um inquilino e esse inquilino me paga em contrapartida. Então, é um contrato oneroso para as duas partes. E não oneroso quando ele onera apenas uma das partes. Por exemplo, eu tenho um imóvel e resolvo dar incomodato para alguém esse imóvel. Não vou cobrar aluguel, vou apenas ceder para ele. Ou vou fazer uma doação. Aí o ônus é só para uma das partes, a outra parte não tem nenhum ônus. Quanto ao aperfeiçoamento, ele pode ser consensual ou real. Consensual, quando ele se aperfeiçoa, quando se colhe as assinaturas das partes. Você tem duas partes ou três, não importa. A hora que elas assinam esse contrato, ele passa a ser um contrato pleno. E ele é real quando ele exige a tradição, exige a entrega do bem do qual ele trata. Aí o contrato é real, ok? Nós temos várias classificações, vou passar rapidamente por cada uma delas. Também ele pode ser classificado quanto aos riscos, né, como comutativo ou aleatório. Comutativo é aquele que troca obrigações e direitos entre as partes. Eu acabei de falar do caso, por exemplo, da locação. E é aleatório quando a obrigação de uma das partes é incerta. Por exemplo, você tem ali um contrato de seguro, né? Você faz um contrato de seguro com a seguradora e só vai esse contrato se configurar, na verdade, quando acontecer um sinistro e ela tiver que pagar. Se não acontecer um sinistro, só você que contratou o seguro é que vai pagar. Então, esse contrato é o tipo do contrato aleatório. Contrato de jogo, por exemplo, contrato de uma colheita futura, que pode acontecer ou não acontecer, depende do clima, né? Então, esse é o conceito de aleatório. E quanto à previsão legal, ele pode ser típico. O contrato típico é todo aquele que tem uma definição legal. O próprio Código Civil estabelece várias definições de contratos, portanto, esses são contratos típicos. O contrato atípico não tem previsão legal, ou seja, eu posso contratar um monte de coisa sem que haja uma forma definida em lei para esse tipo de contrato, ok?
E aí temos também quanto ao conteúdo, ele pode ser um contrato de adesão. Aliás, o contrato de adesão é muito comum na vida de todos nós corretores de imóveis, que é, por exemplo, aquele contrato que o nosso cliente assina quando vai pegar um financiamento no banco. O banco não dá oportunidade para o cliente chegar lá, analisar o contrato e, olha, eu não quero essa cláusula, muda aqui, muda ali, não pode fazer isso. Quando você vai no banco fazer um financiamento, ele te apresenta o contrato, você lê o contrato, se quiser, assina, se não quiser, não faz o financiamento e pronto. É um contrato de adesão. Existem muitos contratos dessa natureza dispostos por aí, ok? Por exemplo, contrato de locação, né? Coloquei aqui na tela, pode ver, que o contrato de locação também normalmente é um contrato de adesão. O cidadão vai na imobiliária para fazer uma locação, a imobiliária apresenta um modelo para ele já pronto. Olha, você só assina aqui, reconhece a firma e está feito o negócio. Ele não tem a chance de sugerir, não, essa cláusula eu não aceito, essa aqui também não, vamos mudar aqui, vamos mudar lá. Nada disso, é um contrato por adesão. O contrato paritário ou negociado é exatamente o contrário do contrato de adesão. As duas ou três partes, ou mais partes, não importa, sentam e negociam as cláusulas contratuais e as cláusulas são ajustadas de acordo com a vontade consensual das partes que envolvem o contrato, ok? Também nós temos aí, quanto à formalidade, o contrato pode ser formal, forma escrita sempre, obviamente se é formal, ele sempre tem uma forma escrita. E pode ser informal, né? Que é o contrato que mais acontece na nossa vida, eu falei no começo dessa preleção, que, por exemplo, um contrato de prestação de serviço. Quando alguém vai na tua casa consertar um vazamento de água, né, do teu apartamento, da tua casa, do teu sobrado, geralmente você tem um contrato, geralmente não, com certeza você tem um contrato com essa pessoa, só que esse contrato não é escrito. Qual é o contrato que existe? Bom, você vai consertar o meu encanamento, vai fazer com que desapareça esse vazamento e a hora que tiver completado o serviço eu vou te pagar tanto. Esse é um contrato, mas ele é verbal, ele não está escrito, ele não tem forma, ok? E isso é o que mais acontece na nossa vida, inclusive quando a gente vai ao supermercado, ao açougue, à quitanda, a gente sempre está fazendo com que aconteça um contrato naquele momento do relacionamento com o vendedor de qualquer produto. Contrato solene, que exige solenidade, por exemplo, a escritura pública exige solenidade. Até coloquei aí na tela, podem ver. Compra e venda de um imóvel, por exemplo, é absolutamente solene, porque precisa de uma escritura pública. Você não pode transferir um imóvel para alguém sem ter feito uma escritura pública, exceto em caso especial que nós veremos lá na frente, ok? Aí o contrato não solene é aquele que não tem forma, como já explicamos também há pouco. Eu quero dizer, então, que todas essas classificações que nós temos aqui, várias delas podem estar embutidas no mesmo contrato. Não significa que existe um contrato só formal, só informal, só solene. Existe um contrato com várias características que estão misturadas nesse contexto todo. Quanto à independência contratual, o contrato pode ser principal ou independente. Isso significa o seguinte, o contrato não depende de outro contrato. Se ele é independente, ele não depende de outro contrato. Como é que a gente sabe que um contrato depende de outro? Por exemplo, um contrato de fiança, que é exatamente o caso seguinte, é um contrato acessório. Você, quando faz uma fiança com alguém, provavelmente você faz porque teve um contrato anterior. Por exemplo, você aluga um imóvel, né? Você, como corretor de imóveis, como dono de uma imobiliária, aluga um imóvel e faz um contrato. Mas existe acessoriamente um contrato de fiança. Portanto, está configurado aí as duas questões, o contrato principal e o contrato acessório, ok? Bem, temos aí também quanto ao cumprimento. O contrato pode ser instantâneo, de execução imediata, que é aquele tipo de contrato informal, por exemplo, que eu acabei de dizer para vocês, quando você vai comprar alguma coisa no supermercado, na padaria, na quitanda, enfim, você pede o produto, o cidadão te entrega o produto e você entrega o dinheiro para ele. E aí, cerrou-se o contrato. Esse é um contrato de execução imediata. Agora, você tem também o contrato de execução diferida ou postergada, que é aquele contrato com cláusula de execução futura. Exemplo, a compra e venda com pagamento único em data futura. Eu compro um determinado produto, ou vamos pensar numa casa, né? Já que a gente está falando sobre contratos imobiliários, que vamos falar daqui logo mais. Quando você compra um imóvel, você pode dizer, bom, eu estou comprando, você me entrega o imóvel agora, estou te dando um sinalzinho de negócio aqui,
mas vou terminar de pagar daqui 60 dias, daqui 30 dias, daqui 40 dias. Então isso configura um contrato de execução diferida ou execução postergada. E pode ser também com relação à entrega do imóvel, né? O cidadão compra, recebe e diz para você, mas só vou te entregar um imóvel daqui 30 dias ou 40 dias porque eu estou me mudando para a Europa e preciso desse tempo para poder disponibilizar o apartamento ou o imóvel para você, ok? Também é um contrato de execução diferida. E tem ainda, dentro dessa mesma classificação, o contrato de execução continuada, que é aquele contrato para pagamento em prestações, como, por exemplo, o financiamento imobiliário. Quando você compra um imóvel com financiamento imobiliário, você vai pagar em 20 anos, 25 anos, 18 anos, enfim, de acordo com o prazo que você estabelecer. Mas ele tem uma continuação, você paga todo mês, até o dia que você terminar o contrato, ok? Daí tem quanto à personalidade. Quanto à personalidade também é interessante, o contrato pode ser pessoal, personalíssimo ou intuito persona, né, para usar o termo jurídico, né, o termo em latim, que os advogados costumam utilizar. Ele não pode ser transmitido para outra pessoa, nem mesmo com a morte. Esse é um conceito interessante no meio dos corretores de imóveis, né? Por exemplo, a fiança. É bom que a gente pare um pouquinho e reflita sobre isso. A fiança. Às vezes você faz um determinado aluguel e alguém te dá uma fiança pessoal. Se o fiador morrer, lamentavelmente a fiança morre com ele. É que nem a procuração. Procuração também, a gente tem que tomar cuidado no meio dos corretores de imóveis, porque de repente você pega uma procuração, a primeira coisa que tem que fazer quando pega uma procuração para fazer um negócio é saber se o cidadão que concedeu essa procuração ainda está vivo, porque a procuração morre, de acordo com o direito, junto com a pessoa. Se ele morreu, a procuração morre com ele, ok? Ela perde a validade. Então, se você fizer um negócio com uma procuração de alguém que já morreu, você está fazendo um negócio que é nulo de pleno direito, porque essa procuração não existe. Mesma coisa é a fiança. Então, esse é o tipo de contrato a que nós estamos nos referindo agora, como pessoal, como personalíssimo, ok? E tem o impessoal, aquele que não importa a pessoa do contratante. E, novamente, eu volto àquele contrato informal, né, de você comprando na quitanda, comprando no açougue, não importa quem é o freguês. Ele está de um lado lá e está vendendo. Para quem chegar lá, ele faz um contrato a cada instante e cumpre esse contrato a cada instante, entregando o produto e recebendo o dinheiro, ok? Quanto à definitividade, o contrato pode ser preliminar ou pré-contrato. Esse tipo de contrato ele é bastante interessante porque ele importa muito na vida dos corretores de imóveis, né? É o tal do pacto contraendo, de acordo com o termo em latim e que se usa no juridiquês. O contrato que induz a celebração de um outro contrato, de um outro instrumento para a consolidação do negócio. Por exemplo, um compromisso de compra e venda. Nós fazemos isso o tempo todo como corretor de imóveis. Você firma, quando você faz um recibo de sinal de negócio, por exemplo, um pré-contrato. Porque em função desse pré-contrato, que tem ali as características básicas do imóvel, como é que ele vai pagar, etc. e tal, mas são alguns elementos básicos. Você vai precisar depois de um contrato maior, que pode ser também um contrato privado, mas geralmente você parte diretamente do sinal de negócio para a escritura pública do imóvel. E lá na escritura pública tem todas as características do imóvel, tem condição de pagamento, se for a prazo, se for à vista, enfim, está tudo escrito na escritura para depois ser levada ao registro de imóveis, ok? Então, esse contrato preliminar, ele é muito incidente na vida dos profissionais corretores de imóveis. E o contrato é definitivo quando ele não depende de qualquer instrumento futuro, né? Ele consolida-se em si mesmo. Ele não precisa de um contrato de terceiro. Por exemplo, eu posso dizer aqui um contrato de compra à vista de qualquer produto. Eu vou lá, compro, pago, ele não depende de mais nada, fechou o contrato, morreu a relação, ok? Bom, gente, vamos falar então agora sobre princípios contratuais, ok? Nós temos aí, acho que 5 princípios que eu classifiquei principais, né? Há mais, mas eu classifiquei aqui os principais e deixei por último o que é mais importante de todos para a gente conversar um pouco e que vai repercutir muito também lá na frente quando a gente for falar de contratos imobiliários, ok? Então nós temos aí, primeiro, princípio que nós categorizamos é o princípio da autonomia privada, está aí na tela. Ninguém precisa de autorização do poder público para assinar um contrato, ou seja, qualquer pessoa pode assinar um contrato a hora que ele quiser, a vontade é dele, é livre, a lei garante esse exercício de direito a todo cidadão brasileiro, ok? Entretanto, essa liberdade de contratar, ela pressupõe também algumas limitações, ou seja, eu tenho liberdade, mas não total liberdade. Algumas coisas me impedem
de exercer com plenitude essa liberdade. E eu coloquei ali como exemplo, autorização para contratar com os poderes públicos. É muito comum a gente ouvir no rádio, na televisão, por exemplo, olha, a empresa tal cometeu um ilícito durante um processo licitatório e aí esse ilícito foi descoberto, ela foi a julgamento e ficou impedida de negociar com o governo por 8 anos, ok? Então, ela tem toda a liberdade de contratar, porém, nesse momento, ela perdeu parte dessa liberdade, porque, por exemplo, ela já não pode mais negociar com o governo, ela não pode vender para o governo, não pode fazer serviços para o governo, porque teve uma limitação estabelecida pela justiça. Okay? Isso pode acontecer tanto com a pessoa física como pessoa jurídica. Então, existem alguns limitadores. Então, a autonomia privada é plena, porém, com alguns limitadores. Um outro princípio é o princípio da função social. Todo contrato deve, está aí na tela, deve assegurar sintonia com o contexto social. Embora possa tratar de interesse privado, ele deve ter finalidade coletiva. Isso é muito interessante, a pessoa fica preocupada. Mas espera aí, como é que pode, se eu estou contratando aqui com uma única pessoa, o que tem a ver o interesse coletivo, afinal de contas? Não sou eu e ela? Não, é você e ela, tudo bem, mas o contrato, de acordo com o novo Código Civil, ele deve obedecer a esse princípio de coletividade, ou seja, você não pode contratar coisas que venham em prejuízo, de alguma forma, da coletividade. Então está aí, não pode contrariar interesses ou princípios sociais coletivos. A força do contrato, né, que na justiça a gente trata como pacta sunt servanda, no entanto, sujeita-se à possível intervenção do Estado, geralmente através da justiça, a fim de evitar abuso ou excesso de uma parte em relação à outra. Então é muito importante você guardar esse conceito, que ele faz parte do dia a dia contratual. Hoje em dia não dá mais para a gente fazer um contrato pensando só em mim e na outra parte. É preciso pensar no coletivo, pensar no todo também, ok? Um outro princípio que está aqui no nosso projeto, para apresentar hoje a vocês, trata da proteção estatal. Há alguns casos em que nós podemos contratar, mas temos de obedecer a alguns preceitos estabelecidos pela lei, estabelecidos pelo governo, enfim, como, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor. Você pode comprar o que você quiser, pode vender o que você quiser, pode fazer serviços, etc., mas existe um Código de Defesa do Consumidor que estabelece alguns limitadores. Então, isso significa estar inserido dentro do conceito de proteção estatal. Outro conceito de proteção estatal é a questão estabelecida na relação do trabalhador com a empresa, que é regulado pela CLT, por exemplo. A CLT estabelece uma série de direitos e uma série de deveres, tanto para o trabalhador quanto para o empregador. Portanto, há uma interferência estatal na relação entre o empregado e o empregador. Está dentro do conceito de proteção estatal. A questão da imagem pessoal, quando você vende, por exemplo, como um jogador famoso, nós já falamos lá atrás, ou como um artista famoso, você vende os seus direitos de imagem, esse direito de imagem está protegido também por lei, ok? Então, dentro do conceito de proteção estatal. E o outro princípio bastante interessante é a força obrigatória do contrato. Nós citamos lá atrás, a questão da pacta sunt servanda, e agora nós vamos falar sobre ela. O contrato tem força de lei entre as partes, mas deve cumprir sua função social e não pode contrariar a Constituição, a lei ou o princípio da boa-fé objetiva. Você veja que interessante. É um princípio interessante, porque ele fala de outro princípio, que é o principal estabelecido nesse atual Código Civil, que é o princípio da boa-fé objetiva, ok? Tem várias coisas para a gente falar sobre boa-fé objetiva. Está aí, é o quinto e último que eu trouxe para mostrar para vocês. É o mais importante princípio consagrado pelo atual Código Civil e reflete a honestidade contratual entre as partes, a honestidade de conduta entre os contratantes, ok? Aliás, esse princípio já tinha sido adotado pelo artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor, que essa lei, inclusive, é lá de 1990, veja que interessante, o Código Civil é de 2002, o Código de Defesa do Consumidor é de 1990, portanto, ele é bem anterior, mas ele já trazia íncito no seu contexto esse mesmo princípio da boa-fé objetiva. E mais recentemente, é de 2015, portanto, bem depois do Código Civil atual, que é o Código de Processo Civil, que igualmente aderiu ao princípio da boa-fé
e ele propugna que os contendores contratuais, ou seja, as partes contratuais, tenham de cumprir rigorosamente dentro daqueles princípios sociais que nós acabamos de dizer, tudo que foi estabelecido no contrato, para que eles não retardem a execução desse contrato e não retardem a aplicação da justa prestação jurisdicional. Ou seja, se você está dependendo do Código de Processo Civil, você está dependendo, obviamente, de uma decisão judicial. E essa decisão judicial não pode ser postergada, não pode ser ludibriada pela má-fé de qualquer um dos contratantes, ok? Então, ela está insta no Código Civil, no Código de Defesa do Consumidor e no Código de Processo Civil também. A boa-fé objetiva pressupõe, independente de constar ou não no contrato, a conduta leal das duas partes, ou das três partes, ou das quatro partes, não importa quantas partes componham o contrato, eles devem ter como princípio básico a lealdade entre eles. Ou seja, não adianta eu querer enganar a outra parte, porque lá na frente, se esse contrato for a juízo, o juiz vai analisar todos os precedentes contratuais e vai estabelecer se eu estou agindo com lealdade ou com deslealdade para com o outro contratante, ok? Então eu trouxe aí rapidamente, só para a gente deixar citado, os conceitos que fazem parte da boa-fé objetiva. Então diz aí, os seguintes deveres anexos ou liberais, os seguintes deveres anexos ou laterais. Eu coloquei numerado na sequência porque vou falar rapidamente sobre cada um deles. Anexos laterais significa o seguinte: quando é anexo? Quando ele faz parte do instrumento contratual. Quando ele é lateral? Quando ele não faz parte, né? Ele está implícito na relação contratual, ok? Então vamos ver lá. Cuidado com relação a outra parte. Eu tenho que ter todo cuidado. Eu não posso fazer um contrato com alguém já pensando em prejudicar essa pessoa. Esse é o princípio do cuidado com relação a outra parte. Respeito pela outra parte, né? Todo mundo sabe o que é respeito, tratar com urbanidade, com humanidade, enfim. Informação fidedigna sobre o conteúdo do negócio é uma coisa interessante e no meio imobiliário é muito comum isso. Você tem que tomar cuidado quando você for vender um imóvel, por exemplo, e cada dia isso vai ficar mais preocupante aqui no Brasil. Você tem, por exemplo, nós vamos falar depois sobre a questão do vício redibitório ou do vício oculto, né? Se você sabe que existe um vício no imóvel, a tua obrigação como profissional é avisar o teu comprador de que existe um vício. Se ele vai fazer um negócio ou não é outra história, mas lá na frente ele não poderá dizer, poxa, esse corretor foi desleal comigo, ok? E isso também vale para os contratantes. O vendedor que sabe que o seu imóvel tem um vício, ele tem a obrigação moral de declinar esse vício na hora de fazer a venda do seu imóvel, se ele quiser vendê-lo, ok? Então tá aí, a informação fidedigna sobre o negócio. Agir conforme a confiança depositada. Claro, se você está contratando com alguém é porque você de alguma forma confia nessa pessoa. E se ele depositou, e ele também confia em você. Se ele depositou uma determinada confiança em você, você tem de agir correspondentemente, ou seja, também com confiança nele, ok? Lealdade e probidade. Probidade, naturalmente, todo mundo sabe que é a honestidade de princípios, né? Cooperação e colaboração. Na medida do possível, você tem de colaborar com o teu oponente contratual, ok? Honestidade e, finalmente, razoabilidade, equidade e boa razão. A equidade, obviamente, é igualdade de direitos, igualdade de opiniões, etc. e tal, ok? Todos esses princípios, digamos assim, anexos ou laterais, fazem parte do princípio maior, que é o princípio da boa-fé objetiva. Vamos ver se nós temos mais alguma coisa. Temos sim. A quebra de qualquer desses deveres gera violação positiva do contrato. Veja que está entre aspas isso aí, porque eu tirei exatamente do nosso mestre Tartucci, né? Eis que a boa-fé objetiva é princípio de ordem pública. Então não adianta você querer hoje fazer um contrato tolhendo princípios da boa-fé objetiva, porque se esse contrato acabar sendo discutido em juízo, com toda certeza você vai sair perdendo, ok? Então tem que se tomar muito cuidado. O artigo 113 do Código Civil, ele diz o seguinte, no seu parágrafo 1º, trata de valorizar inclusive a negociação prévia entre as partes, exemplo, troca de informações e mensagens sobre o negócio. E aí é muito importante. Veja que eu coloquei ali entre parênteses, WhatsApp, e-mail, Skype, etc. Qualquer forma que você utilize hoje, e hoje é muito fácil as pessoas gravarem, inclusive a nossa conversa, tem muita gente que não, eu vou falar por WhatsApp
que não podem me gravar. Podem sim. Você pode, por exemplo, botar no Viva Voz e colocar um gravador do lado e estar gravando o que está sendo falado pelo teu WhatsApp, ok? Então tome muito cuidado com o que você escreve por e-mail, por Skype, por recados, enfim, qualquer forma de comunicação pré-contratual, ela pode ser invocada eventualmente depois, caso esse contrato vá à justiça. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Todo tipo de discussão pré-contratual pode ser confrontada com as cláusulas do contrato e com a racionalidade econômica das partes. Então, nós que somos corretores de imóveis, não apenas temos de estar atento para isso, mas temos a obrigação de informar isso também aos nossos clientes, para que eles evitem agir em desconformidade com a lei, porque se esse contrato lá na frente for levado a juízo, aquilo que você tenha dito lá atrás, ou por telefone, ou por e-mail, ou por WhatsApp, seja de que forma for, pode ser considerado pelo juiz para tomar uma decisão futura, ok? Tem um caso, inclusive, que eu conheço pessoalmente, que o cidadão fez um contrato, prometeu um pagamento para uma determinada situação. O cidadão tinha que entregar para ele, por exemplo, uma empresa. E essa empresa tinha vários problemas, mas quando ele fez a contratação, ele não revelou nenhum desses problemas. Não, a empresa está legal, está tudo bonitinho, não tem problema. No momento certo você me paga, eu te transfiro as ações, PT saudações. Acontece que o tempo foi passando e aquelas condições que haviam sido ditas pelo cidadão, mas que não estavam escritas no contrato, elas não foram cumpridas. Ele apenas disse, mas disse de que forma? Por Skype, por e-mail, por WhatsApp. E aí, no momento certo, o cidadão que estava sendo invocado judicialmente para pagar aquilo que ele devia pagar, mas cuja contrapartida ele não recebera, ele invocou em juízo tudo isso. E o resultado, o juiz determinou que o negócio fosse anulado, porque, mesmo não estando escrito, havia sido implícito a obrigação dele entregar aquela contraprestação. Bem, pessoal, eu trouxe agora aí para vocês, para configurar, porque é muito importante essa questão desse princípio da boa-fé objetiva, por isso eu trouxe alguns casos para mostrar para vocês, ok? Vou tentar mostrar aqui pela tela para facilitar o nosso trabalho, ok? Primeiro caso. A intenção manifestada, veja que eu negritei ali, na tratativa anterior ao contrato, ou seja, antes de assinarem o contrato, antes de tratarem sobre o contrato, já havia vários acertos firmados anteriormente que vão implicar depois na condenação de alguém na fase de execução desse contrato. Ó, veja lá o que diz. Mesmo que desse não conste, configura extensão do contrato. Então, o caso é o seguinte, produtores de tomate plantaram para determinada indústria, eu não vou revelar aqui o nome da indústria para não ficar muito chato, então, para determinada indústria, por vários anos, porque a empresa, essa indústria, garantia informalmente a compra dos produtos. Então, você é produtor de tomate e vou plantar tomate porque eu sei que aquela indústria vai me comprar. Ela vem comprando 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos seguidos, então eu vou continuar comprando. Só que lá, um belo dia, os produtores plantaram o tomate e a empresa diz, não, esse ano nós não vamos comprar. Aí o que eles fizeram? Reuniram os produtores e entraram na justiça. O que aconteceu? O juiz entendeu, a justiça entendeu, né, que em função da continuidade de compra que eles todo ano, mesmo sem ter contrato escrito, faziam daqueles produtores, eles deveriam ter continuado comprando também aquele ano em que eles produziram por último. Se tivesse comprado e dissesse, não, daqui para frente eu não vou mais, não plante mais que eu não vou mais comprar, aí tudo bem. Mas eles não fizeram isso, eles esperaram os plantadores plantarem o tomate e depois não compraram o produto. A justiça penalizou a indústria. Segundo caso, o fabricante de veículos anuncia publicamente a intenção de nomear novos parceiros, novos concessionários, por exemplo. Uma empresa interessada cadastra-se e é aprovada e adianta determinado valor, ou seja, ela precisava pagar um determinado valor para se cadastrar como uma possível revendedora daquela indústria de automóveis. A fábrica, sem qualquer justificativa, rompeu o contrato e se negou a devolver a quantia recebida. Então, esse é um caso típico de quebra de confiança na fase da tratativa negocial, ou seja, ela é pré, mas exatamente na tratativa. A empresa anunciou, o cidadão foi lá e diz, eu estou interessado em ser teu representante ou teu concessionário, ok? Então, o que eu tenho que fazer? Bom, você tem que me pagar uma taxa
faz a preparação cadastral, nós analisamos e depois autorizamos a tua empresa a ser nossa concessionária. Ok, ele fez tudo isso, depois na fase de aprovação, com todos os dados corretos, a empresa diz, olha, nós desistimos de montar novos concessionários. Então, lamentavelmente, está desfeito tudo que nós falamos. Negativo. Ele foi na justiça e obrigou a indenização. Não podia obrigar a empresa a constituí-lo como concessionário, porque ela não tinha condições de fazê-lo, mas teria de indenizá-lo e devolver o dinheiro que ele pagou. Ok? Então, está aí mais um caso da boa-fé objetiva, que não consta exatamente no contrato, mas que tem que ser obedecida. Um terceiro caso, a quebra da boa-fé em fase pós-contratual. Um devedor inscrito no Serviço de Proteção ao Crédito, no SPC, depois de ter pago toda a dívida, o credor, obviamente, tem o dever de providenciar a baixa da inscrição no SPC. Claro, ele inscreveu no SPC porque o cidadão estava devendo, mas o cidadão foi lá e pagou a dívida, qual é a obrigação dele? Ir lá e dar baixa no cadastro desse cidadão do SPC. Infelizmente, como a empresa não fez, o cidadão entrou na justiça e recebeu indenização por isso, ok? Foi essa a finalidade do princípio da boa-fé objetiva. E o quarto caso, que nós trazemos aí também, ele diz respeito a uma situação de fato e que também foi considerada dentro do contrato, ok? Contrato de locação. Uma situação continuada em desacordo com o contrato. A locadora aceita por determinado tempo, ou seja, o dono do imóvel aceitou por determinado tempo, informalmente, um preço de aluguel menor do que a pessoa pagava. E, obviamente, chegou num ponto, ele resolveu retirar esse benefício e fazer a correção total do contrato. Não foi possível. A justiça não concordou e diz, não, você estabeleceu um preço menor, você pode corrigir o índice que está no contrato, mas a partir daquele preço. Não pode retornar o preço anterior para jogar o índice em cima. Então é muito complicado isso, a gente tem que estar de olho. Um quinto caso, quebra da boa-fé objetiva, mais uma vez, na vigência do contrato. É um compromisso de compra e venda de imóveis, o contratante não pode deixar de cumprir o contrato com base na exceção do contrato não cumprido. O que quer dizer isso? O nome técnico é Exception Non Adimplente Contractus. O cidadão deu causa ao inadimplemento de uma cláusula contratual da outra parte e depois ele quis se beneficiar desse descumprimento contratual que ele próprio deu causa à outra parte. Isso também não pode, ele obviamente foi condenado a não conseguir o objetivo que queria com relação a esse descumprimento contratual. E um último caso que eu coloquei aí, trata-se de ato posterior. Uma mulher não assina um contrato de promessa de compra e venda de imóvel e depois, por uma circunstância qualquer, esse contrato, ela teve uma causa judicial que dependeu daquele contrato que não fora por ela assinado. E ela declinou em juízo que o contrato era válido. Beleza. Esqueceu-se a questão, 17 anos depois, o cidadão que comprar aquele imóvel com assinatura apenas do marido dela, resolve pedir a escrituração do imóvel. E ela diz, não, eu não vou assinar, porque eu não assinei o compromisso de compra e venda primeiro. Negativo. O juiz diz, não, a senhora já confirmou em outra circunstância que aquele contrato era válido. Então, mesmo sem a sua assinatura, nós temos que fazer a transferência agora, ok? Então, está aí a importância da boa-fé objetiva na vida de todos nós, corretores de imóveis, de toda a sociedade. E aí, apenas alguns conceitos rápidos. Vício redibitório. Isso é muito incidente na vida dos corretores de imóveis e há muita dúvida sobre isso. O vício redibitório, na verdade, trata-se de defeitos ocultos que desvalorizam o bem ou até mesmo o inutilizam. Então, se você compra um determinado imóvel, por exemplo, e ele tem um determinado defeito, por exemplo, o encanamento está entupido. Vamos pegar um exemplo bem simples. O encanamento está entupido e ninguém percebe isso, mas o cidadão compra o imóvel e quando ele começa a utilizar, ele percebe que o encanamento está entupido. Não serve aos propósitos dele. O que ele faz? Ele vai até o vendedor e diz, olha, ou você me conserta, ou você me indeniza para que eu mande consertar. E aí o cidadão é obrigado a atender esse pedido, ok? Se não atender, ele vai a juízo e vai conseguir com toda certeza. E pode ser também total. De repente o imóvel foi vendido para, por exemplo, eu quero comprar esse imóvel para montar uma quitanda. E de repente o cidadão diz, não, pode comprar que dá para montar uma quitanda. Só que na hora que ele foi pedir a licença para instalar a quitanda, o poder público negou para ele
a licença. E aí ele tem direito de desfazer o negócio, ok? Por último, sobre a evicção. A evicção também é uma figura muito constante nos negócios jurídicos de negócios imobiliários, que é uma garantia legal, né? Algumas pessoas definem de outra forma, mas está aí no artigo 447 do Código Civil. É uma garantia legal conferida a quem adquire determinado bem e caso ele venha a perder a propriedade. Então, por exemplo, eu adquiri uma propriedade que tinha um problema legal e esse problema mais tarde me fez com que o juiz dissesse, não, essa propriedade pertence a fulano, você não poderia tê-la comprado. Mas eu não sabia disso quando comprei. Então eu tenho o direito, é um vício, é a evicção, né? Eu tenho o direito de desfazer o negócio e cobrar de quem me vendeu a devolução do dinheiro, ok? Então vamos falar um pouco sobre contratos imobiliários agora, ok? Só que antes da gente falar em contratos imobiliários, nós temos que definir exatamente o que são bens imóveis. E aí na tela dá para a gente ver rapidamente, eu vou ler o conceito que está constituído lá pelo artigo 79 do Código Civil. São bens imóveis, o solo e tudo que se lhe incorporar natural ou artificialmente. Obviamente, nós temos duas formas de incorporação, né, ao imóvel, né, ao solo, que seria a incorporação artificial, que é tudo aquilo que se constrói por obra humana sobre determinado imóvel, e tem a incorporação natural, que é aquilo que é incorporado ao solo por obra da natureza. E por obra da natureza nós podemos ter essas 4 formações: a formação natural de ilhas, a formação por aluvião, por avulsão e por abandono de álveo. Obviamente eu não vou ficar aqui lendo, né, o que significa cada um deles, porque a definição é bastante simples. Vamos passar para frente então e vamos ver agora os tipos de contratos imobiliários, que é um pouco mais importante do que aquilo que nós vimos lá, né? Então vamos falar aí da proposta de compra e venda, que é uma coisa bastante intensa na vida do corretor de imóveis. A proposta de compra e venda é aquilo que você, quando está negociando o imóvel, chega no interessado e ele resolve comprar. Bom, eu quero comprar esse imóvel sim, só que você está me oferecendo por 1 milhão e eu só concordo em pagar 950 porque eu acho que é o que vale. Então está aqui, eu vou fazer uma proposta de 950 e você leva para o proprietário. Se ele aceitar, assina e pronto. Qual é o problema que nós temos aí? Nós temos um pré-contrato? Não, nós temos por enquanto uma proposta. Mas ela pode se transformar em contrato? Pode. O próprio documento pode se transformar em proposta. De que forma? Quando o cidadão que quer comprar faz a proposta por escrito, você tem de levar essa proposta como corretor para o vendedor. Aí se o vendedor, bom, tudo bem, 50 mil, razoável, eu vou aceitar essa proposta. Beleza, se o senhor vai aceitar, então assina aqui para mim. Ele assina a proposta. Só que quando vem a proposta, ela já vem com várias condições escritas. Forma de pagamento, prazo de escrituração, etc. e tal. E aí, quando o proprietário vendedor assina essa proposta, ela se transforma num contrato. Por quê? Porque você assumiu a condição de bilateralidade. Lembra que nós falamos lá atrás que só existe contrato quando você tem 2 ou mais partes. Se você tem só uma parte, no caso da proposta, ela ainda não é contrato. Mas no momento em que assinou a proposta e foi lá para o proprietário e ele assinou também, aí são 2 pessoas participando do negócio, então ele se transformou num contrato, ok? Então esse conceito é bastante interessante e a gente tem que ficar de olho nesse. Aí nós vimos aí com o pré-contrato ou contrato preliminar, também é muito interessante porque faz parte da nossa vida de corretor de imóveis, né? Então, e esse tipo de contrato está regrado lá no artigo 462 até ao 471 do Código Civil e é um negócio jurídico que geralmente estabelece condições básicas, né, mas para depois ser transformado num contrato. É uma novidade que foi trazida aí pelo Código Civil de 2002, no artigo 467 até o artigo 471, que se chama a pessoa a declarar, né? Você pode fazer um pré-contrato para comprar um imóvel, comprar qualquer coisa, mas vamos falar de imóveis, que é o que nos interessa, e não definir quem será a pessoa que vai assinar a escritura de compra e venda lá na frente. Você compra e diz assim, eu estou comprando esse imóvel, mas vou deixar para definir quem será. Pode ser o meu filho, pode ser o meu sobrinho, pode ser minha mulher, eu não quero passar para o meu nome. Então essa pessoa fica indefinida, né? Isso é possível hoje, o próprio Código Civil regrou essa possibilidade dentro desses artigos aí. Então o corretor tem que saber dessa possibilidade. E diz aí, no contexto, que celebra esses contratos preliminares com a indicação posterior de quem irá adquirir o imóvel. Eu não vou demorar muito em cima disso, porque está bem escrito ali, depois vocês deem uma lida e configurem bem o que é essa pessoa posterior, ok?
Aí nós temos, ainda dentro desse contexto, uma continuação de informações a respeito do contrato preliminar. O que é mais importante, eu vou falar aqui para vocês agora, é o bem finalzinho ali, que está no texto, que é a possibilidade não, o pré-contrato, ele pressupõe automaticamente a necessidade de um outro contrato, porque ele é pré, ele é um contrato preliminar. Obviamente, ele vai depender, para realmente chegar à realização do negócio, que seja feito um outro contrato, que pode ser um contrato particular também, mas pode ser também diretamente a escritura de compra e venda já feita em cartório, ok? Vamos lá. Aí nós temos o contrato de compra e venda, que é a estrela máxima do mercado imobiliário, a gente pode parar um pouquinho aí. Trata-se do instrumento típico. Típico porque nós vimos lá atrás, quando falamos em doutrina, né, em teoria, que o contrato típico é aquele que está definido em lei. Então, o contrato de compra e venda está definido em lei, dos artigos de 481 a 532 do Código Civil, portanto, ele é um contrato típico, por meio do qual o vendedor se obriga a transferir ao comprador o domínio do bem negociado. É o que nós fazemos no nosso dia a dia como corretor de imóveis. No caso do bem, vale notar que ele gera obrigações, mas não gera propriedade, né? Todo mundo sabe que a propriedade imobiliária ela só se configura quando você registra o imóvel lá no cartório de registro imobiliário. Se você não fizer o registro da escritura, você ainda não tem a propriedade, você tem um direito, mas não a propriedade. No momento que você registrou no cartório de registro imobiliário, aí sim, aí você está com a propriedade garantida do imóvel, ok? Vamos ver o que mais que nós temos aqui. Algumas cláusulas especiais que são importantes a gente fazer comentários para vocês, porque elas estão dentro do dia a dia do mercado imobiliário. O contrato de compra e venda de imóveis pode ser escrito contendo uma cláusula de retrovenda. O que é a retrovenda? É a possibilidade de você comprar de volta o imóvel que você acaba de vender. Desde que você tenha interesse nisso, você pode. Pô, eu estou te vendendo esse imóvel, mas estou te vendendo barato, mas dentro de um período tal, né, o Código Civil até estabelece, são 3 anos o máximo, você pode estabelecer menos se quiser, você pode chegar para o proprietário e dizer, não, eu quero comprar. E se ele quiser vender antes, ele tem a obrigação de te oferecer o imóvel. Da mesma forma, a preempção ou preferência, ela é bem parecida com o contrato de retrovenda, mas tem prazos diferenciados. Então, depois vocês dão uma olhada, dão uma lida no que está escrito aqui no slide e vão verificar que são prazos diferentes. Por exemplo, na retrovenda você pode ir até 3 anos. Na preempção ou preferência, né, ou ainda aquele outro palavrão lá que é prelação convencional, você tem um prazo máximo de 2 anos para o imóvel, ok? Mas está tudo ali, é fácil de entender. Eu fiz umas definições, não exatamente do que está escrito na lei, mas aquilo que nós entendemos como profissionais do mercado imobiliário para passar para vocês de uma maneira bem simples de entender, ok? Vamos lá então. Ainda nós temos uma última cláusula especial, que é a reserva de domínio. Todo mundo já sabe o que significa isso. Reserva de domínio é quando você transfere o bem, mas reserva-se o domínio do bem para você. Isso é muito comum no mercado imobiliário quando você vende, por exemplo, um imóvel financiado. Quem é que fica com o domínio do bem? É o banco, né, que faz o financiamento. E se o financiamento for particular, quem fica com o domínio, quando se estabelece a cláusula de reserva, é aquele que está vendendo o imóvel. Significa que lá na frente, se você quiser rescindir esse contrato por qualquer motivo, é mais fácil. Se ele deixou de pagar as prestações, por exemplo, e você quer retomar o imóvel, é mais fácil, porque você reservou para si, como vendedor, o domínio do imóvel, ok? Muito fácil de entender isso. E aí nós voltamos, então, para os tipos de contrato. Contrato de cessão de direitos e direitos hereditários, inclusive. Você pode, ao invés de vender uma propriedade, por exemplo, ceder direitos sobre elas. Vamos imaginar a seguinte situação. O cidadão morreu e deixou uma herança imobiliária, vários imóveis. E os herdeiros, de repente, precisam vender esses imóveis. Algum deles, né? E, por exemplo, para bancar despesas do próprio inventário, ele precisa vender o imóvel. Mas o imóvel está sob inventário. Se está sob inventário, teoricamente você não pode vender o imóvel, mas pode vender o direito do imóvel, ok? Então, você pede ao juiz, ó, eu preciso vender esse imóvel. O juiz autoriza, não tem problema nenhum. Você vai no escritório, tem que ser não vai no cartório, porque tem que ser por escritura pública, e vende o direito hereditário sobre determinado imóvel. Aí a pessoa que compra o direito hereditário, ela
pode entrar no uso do imóvel, no usufruto do imóvel, sem problema nenhum, mas ela tem de se habilitar no inventário, que está em curso na justiça. Aí ela vai em juízo e diz, olha, eu comprei esse direito hereditário e agora estou me habilitando no lugar das pessoas que me venderam esse direito hereditário. E o juiz anota lá. Quando terminar o inventário, o juiz vai fazer a partilha formal desses bens, inclusive chama-se formal de partilha, para estabelecer qual bem fica para quem, ou qual parte de qual bem fica para quem dos herdeiros. E aquele cidadão que comprou o direito hereditário, ele se colocou no lugar de um herdeiro, portanto, é como se ele fosse o herdeiro. Ele vai receber a sua parte também. A partilha vai sair no nome dele. Portanto, ele vai poder ir lá no cartório de registro imobiliário e registrar a sua propriedade, ok? Bem interessante isso, é importante que se saiba. Aí nós temos o contrato de permuta, não tem, na verdade, muita novidade sobre o contrato de permuta. A única coisa que é importante notar é que você pode trocar qualquer tipo de coisa, inclusive coisas incorpóreas. Eu faço uma referência ali no exemplo de uma marca de patente, por exemplo. Você tem uma marca famosa, vamos dizer, pegar aqui exageros, né? Uma Coca-Cola da vida, um Google da vida, um Hotmail, são marcas famosas, são marcas que têm valor em si. Não precisa de um patrimônio imobiliário, de um patrimônio físico para ter valor. Ele pode vender a própria marca. Então, isso também é negociável, inclusive por imóveis, não tem nenhum problema. Agora, é importante fazer uma observação aqui para os corretores de imóveis, que muitas vezes a gente vende um imóvel, por exemplo, de grande valor, digamos que ele vale R$1 milhão. Aí o comprador do imóvel, que tem interesse, quero comprar esse imóvel, mas eu não tenho todo esse R$1 milhão para pagar. Então, eu quero pagar da seguinte forma, eu te ofereço um imóvel que eu tenho, que vale 400 mil, e vou pagar 600 mil em dinheiro, tá ok? Bom, você vai, pega a oferta, leva para o proprietário, ele aceita. Beleza, sabe o que aconteceu? Você está vendendo 2 imóveis. Você vendeu o imóvel de R$1 milhão para aquele que está comprando, mas vendeu também um imóvel de R$400 mil dele para quem era o proprietário do imóvel de R$1 milhão, que está trocando, fazendo uma troca, né? Então, nesse caso, você tem direito, como corretor de imóveis, é importante notar isso, de receber seus honorários de ambos os lados. Do proprietário que está vendendo o seu imóvel por R$1 milhão e daquele que está vendendo, que está comprando esse imóvel, mas está dando como parte de pagamento um imóvel de 400. Qual é a condição para você receber comissionamento ou honorários de ambos os lados? É que você chegue naquele que está fazendo a oferta de permuta, de parte de pagamento com o imóvel e diga para ele, olha, como eu estou vendendo para outra parte o seu imóvel, eu preciso de honorários também sobre isso. E acerta com ele os honorários que você vai cobrar sobre aquele imóvel. Então o corretor ganha dos dois lados, desde que previamente acertado, ok? Bem importante isso, né? E aí tem o contrato de locação, é só uma referência, porque ele está regrado pela Lei 8.245, então, na verdade, dá para fazer um curso inteiro sobre a Lei 8.245, apenas uma referência, porque faz parte dos tipos de contratos imobiliários. E o contrato de fiança também. O contrato de fiança é outro tipo de contrato que é muito agregado aos contratos imobiliários, porque ele é um contrato acessório, um contrato que vem grudado ao outro. Então, quando você faz, por exemplo, um contrato de locação e alguém vai dar uma fiança sobre essa locação, você faz um contrato à parte de fiança, ok? Agora, o que é importante notar no contrato de fiança, principalmente no caso dos imóveis, que o contrato de fiança, ele compromete todo o patrimônio do cidadão. Não importa, inclusive, nós temos uma lei, que é a Lei 8.009, que estabelece a garantia de que o bem de família, aquele que você usa para a tua família morar, não pode ser comprometido para garantia fiduciária, para garantia de outro contrato. Mas, no caso da fiança locatícia, sim, a Justiça já decidiu no Brasil e já tem jurisprudência sobre isso. Se você é fiador e você só tem o imóvel que você mora e conseguiu ser fiador de alguém, o teu imóvel responde por essa fiança, ok? Então é bom, muito importante ficar ciente disso, porque isso pode causar prejuízos sérios. É que nem a questão condominial. O imóvel que fica devendo condomínio é o imóvel que responde pela dívida, não é o proprietário do imóvel. De modo que ele pode até vender aquele imóvel para um terceiro. Esse terceiro compra a dívida junto, porque o imóvel vai responder por ela. Na fiança é a mesma coisa, ok? Outra coisa importante de notar na fiança é que a fiança ela morre com o fiador. Se você faz um negócio imobiliário e tem um fiador para esse negócio imobiliário e esse fiador morre, a fiança morreu também,
ok? É bom, importante saber disso. É que nem a procuração. Muita gente trabalha com procuração. É importante o corretor saber que quando você faz uma procuração para alguém, essa pessoa que dá a procuração, se ela morre, a procuração morre junto, ela deixa de existir. Então, muito importante na hora de fazer um negócio imobiliário, verifique se você vai fazer por procuração, se aquele que concedeu a procuração continua vivo. Porque se ele já morreu, a procuração morreu também. Ela não vale mais, ok? Vamos lá. Contrato de arrendamento rural também é só uma notícia. Ele é regrado pela Lei 4.504 de 1964, que é o chamado Estatuto da Terra. Quem se interessar tem que buscar informações mais lá. Não vale a pena a gente ficar aqui porque o nosso tempo não permite. Aí o contrato de arrendamento urbano também é outra peculiaridade, que está regrado lá pela Lei 10.257, que é aquela lei que se chamou de Estatuto das Cidades, né? Tem o regramento todo lá. Se alguém se interessar, pode conhecer mais profundamente. E aí o contrato de empréstimos, né, que está regrado nos artigos 579 ao 585, que abrange duas modalidades, o empréstimo propriamente dito e o contrato de mútuo, que também está. Aí temos o contrato de incorporação em condomínio, né, incorporação em condomínio, que está regrado pela Lei 4591 de 1964. Toda vez que alguém vai construir um edifício, construir um conjunto de sobrados, um conjunto de casas, ele está submetido a essa Lei 4591 e tem que fazer rigorosamente nesses termos. E se você vai fazer um loteamento, também, apesar da lei não falar sobre isso, quando você faz um loteamento, você tem de registrar a incorporação. O fato de você cortar um lote em vários outros lotezinhos é um processo chamado de incorporação. E você tem que fazê-lo de acordo com a Lei 4591. Agora, uma coisa importante de se notar é que qualquer pessoa pode ser incorporador. O corretor pode, o construtor, o próprio incorporador, né? Tem aí várias empresas que são eminentemente incorporadoras. E você não precisa ser dono da propriedade para ser um incorporador. Você faz um contrato com o dono do terreno e pode ser incorporador, por exemplo, para fazer um loteamento, né? Com percentuais ou cobrança de honorários, enfim, você pode trabalhar essa possibilidade como corretor. Qualquer pessoa pode ser incorporador, seja ela pessoa jurídica, seja ela pessoa física, pode ser incorporador, ok? A única diferença que você tem que notar, que está ali no final do nosso slide, que é se o incorporador for pessoa física, para efeito de imposto de renda, ele vai ser equiparado à pessoa jurídica. Isso está escrito no regulamento do imposto de renda e, portanto, não tem como a gente escapar disso. Mas, quando você faz um loteamento, você tem uma lei adicional que você tem que obedecer, além da 4591, que é ali a Lei 6766 de 1979. É bem famosa essa lei, porque tem várias reclamações sobre ela que precisam ser atualizadas, já tentaram várias vezes, até hoje não conseguiram, mas ela submete todo o processo de loteamento, não tem jeito. Agora, a particularidade no loteamento é que você tem de obedecer, além da Lei 6766, além da 4591, tem de obedecer também as regras estaduais e municipais. Se você tiver uma lei municipal, tem de obedecer. Se você tem uma lei estadual, tem de obedecer também, dentro do seu estado, obviamente, dentro do seu município, ok? Continuando, nós temos aí o contrato de mandato, né, que também está bem definido, de acordo com Caio Mário. Mandato é um contrato pelo qual alguém recebe poderes de outro para, em seu nome, praticar atos jurídicos ou administrar interesses. A única coisa que tem que observar aí é que você não deve confundir o contrato com procuração. Por quê? Porque as pessoas confundem. Procuração, na verdade, é um instrumento físico, é o papel, aquilo onde você coloca o mandato, ok? Não é a procuração, o mandato não é a procuração, o mandato é apenas o instituto da procuração, ok? Que vai ser, obviamente, representado pela procuração. Aí nós terminamos essa parte inicial, que, digamos assim, é um pouco doutrinária também sobre contratos, mas especificamente sobre o contrato imobiliário. E vamos entrar agora em contratos de corretagem, né? Que é a coisa mais específica, mais dentro da nossa profissão propriamente dito. Então, ali, estão regrados dentro do Código Civil. Aliás, é uma coisa muito interessante isso e representa um orgulho para nós corretores de imóveis, porque nós temos um capítulo inteiro, o capítulo 13 do Código Civil de 2002, foi dedicado à corretagem. Está lá nos artigos 722 ao artigo 729. E é importante a gente conhecer
com profundidade, porque isso determina, inclusive, o relacionamento nosso, corretores de imóveis, com a nossa clientela, né? Os nossos direitos, os nossos deveres, ok? Então vamos dar uma paradinha legal aí, vamos fazer uma análise um pouco mais depurada, digamos assim, sobre esses artigos, ok? Tá ali, contrato de corretagem ou de intermediação ou ainda de mediação imobiliária, tudo isso você pode chamar. Eu vou ler com vocês, é o contrato pelo qual uma pessoa não ligada a outra em virtude de mandato de prestação de serviços ou qualquer outra relação de dependência obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios conforme as instruções recebidas. Isso é o que está escrito na lei, ok? É bem fácil de deduzir, inclusive, não tem nenhuma informação rebuscada, está lá no artigo 722 do Código Civil. É um contrato típico e não se confunde com o contrato de prestação de serviço. Quando tem muita gente que acha que um contrato de corretagem é um contrato de prestação de serviço. Não tem nada a ver. O contrato de prestação de serviço é aquele que você pega, por exemplo, cidadão para fazer uma reforma no seu apartamento, para fazer um conserto no seu apartamento, que pode ser escrito ou não. Geralmente não é nem escrito esses contratos, a não ser que seja uma reforma maior, por exemplo. Você vai mudar uma estrutura interna do seu apartamento, você contrata uma empresa e faz um contrato escrito. E é um contrato de prestação de serviço também, ok? Mas não tem nada a ver com o contrato de corretagem, que é específico da nossa atividade de corretor de imóveis. Mas também tem um regramento do Código Civil, lá nos artigos 593 ao artigo 609, dá para ver sobre o contrato típico de corretagem, ok? O que caracteriza esse contrato de corretagem? Primeiro, objeto conhecido, não aleatório, né? O que quer dizer isso? É fazer com que o corretor viabilize, por meio de seu network, todo mundo sabe que é network, né? Network, obviamente, são os nossos contatos. Todo mundo que trabalha no mercado imobiliário tem uma lista de contatos. Pessoas que já foram nossos clientes, mas que continuam no nosso relacionamento, e pessoas que nós contactamos, mas que ainda não realizamos nenhum negócio com eles. Mas são pessoas que podem ser, no futuro, um cliente nosso como corretores de imóveis. Então, por meio desse network, nós promovemos a venda de determinado imóvel. Não tem objeto em si. O que quer dizer isso, que não tem objeto em si? Que o contrato de corretagem, em si, ele não tem objeto, ou seja, você não tem uma definição de objeto. Por quê? Porque o objeto dele é você desenvolver um trabalho e, por meio desse trabalho, você lá na frente realizar um outro contrato, que é o quê? O contrato de compra e venda, ok? Então, em si, o contrato de corretagem não tem objeto, mas ele objetiva chegar a um ponto da negociação que você vai ter um novo contrato, que é o contrato de compra e venda, ok? Também não é mandato. Por quê? Porque o corretor não representa o proprietário. O proprietário apenas fica autorizado a encontrar um negócio que satisfaça a intenção, que satisfaça a necessidade daquele proprietário vendedor. Ou seja, localizar alguém interessado para comprar o imóvel daquele cidadão, ok? Não é também uma simples autorização de venda. Por quê? Porque a autorização de venda pode ser passada unilateralmente. Lembra disso? Nós temos, inclusive, hoje a possibilidade de conseguir uma autorização de vendas, por exemplo, pelo WhatsApp. A Justiça já aceita isso. Você tem uma autorização de vendas pelo WhatsApp, pega por e-mail, né? Pega por um documento escrito por correio, tem várias formas, mas é um documento unilateral. Por quê? Porque não precisa da sua assinatura, precisa da assinatura de quem? Da pessoa que está interessada em vender e quer que você trabalhe para fazer essa venda. Então você pode pegar essa autorização de venda, que não vai se confundir, obviamente, com o contrato de corretagem ainda. O contrato, ao contrário, ele é sempre, já vimos lá atrás, bi ou multilateral, ou seja, ele pressupõe no mínimo duas pessoas, caso contrário não é o contrato. Ou seja, no caso, o corretor de imóveis e o proprietário vendedor, ok? Vamos lá? Aí no artigo 729, nós temos também uma coisa interessante, que diz o seguinte: os preceitos sobre corretagem constantes deste Código não excluem a aplicação de outras normas da legislação. O que quer dizer isso? Todo mundo sabe, quem é corretor, sabe que nós temos uma lei própria que estabelece o regramento de funcionamento da nossa profissão, que é a Lei 6.530, de 12 de maio de 1978. Quando foi sancionada a Lei 10.406, ou seja, o próprio Código Civil, em 2002, ele estabeleceu esse capítulo 13, todo ele dedicado à corretagem de imóveis. Mas isso não
fez com que desaparecesse a Lei 6.530. Ela continua valendo e o próprio artigo 729 diz isso. Ela não elimina a legislação especial. A legislação especial, no nosso caso, é a Lei 6.530, ok? Agora diz ali, somente poderá anunciar, a Lei 6.530 diz assim, somente poderá anunciar publicamente, está lá no artigo 5º, corretor de imóveis, pessoa física ou jurídica, que tiver contrato escrito de mediação ou autorização escrita para alienação do imóvel, ok? Aí alguém me diz o seguinte, mas escuta, nós não podemos ter mais a questão da exclusividade? Nós vamos falar lá na frente sobre a questão da exclusividade, ok? Mas a Lei 6.530 estabelece que você é obrigado a ter, para poder anunciar um imóvel, uma autorização escrita. Se ela é com exclusividade ou não é outra história, mas ela tem de ser escrita. Caso contrário, você, como corretor, não pode anunciar a venda desse imóvel. Pode até fazer negócio, mas não pode anunciá-lo à venda, ok? É bom ter isso em mente. Aí vem mais um conceito interessante, que é sobre a questão do direito ao recebimento de honorários. No artigo 724 diz lá, a remuneração do corretor, se não estiver fixada em lei, e não está, nós sabemos que não está, nem reajustada entre as partes, será arbitrada segundo a natureza do negócio e os locais. O que quer dizer isso? Que quando você faz um contrato de intermediação de negócios imobiliários, você tem de se preocupar em fixar no contrato os seus honorários, se é 5%, se é 6%, aqui depende de cada estado, aqui no Brasil, né, a gente tem costumes diferentes, mas é entre 5% e 6%. Se você não tiver fixado no contrato de corretagem e mais tarde tiver que discutir em juízo isso, quem vai decidir é o juiz por você. Então é preferível que você coloque a corretagem ou o valor. Né? Não é proibido você colocar o valor. O que é proibido é você chegar assim o seguinte, que se chama overprice, isso é proibido. Você pegar um imóvel e dizer, bom, o proprietário quer 100 mil reais, se eu vender por 150 ou por 120, a diferença é minha. Não, isso você não pode fazer, isso é deslealdade. Inclusive, nós falamos muito lá na cláusula da boa-fé objetiva, isso contraria a boa-fé objetiva dos contratos, portanto, não faça nunca isso. E, além disso, é contra a própria lei dos corretores de imóveis. O overprice é proibido na nossa legislação, ok? Mas você pode sim estabelecer, eu estou vendendo um imóvel de 100 mil reais e vou cobrar do senhor 12 mil reais, que é um pouco mais que é 12%. Isso não é proibido. Claro que ninguém vai te pagar 12%, mas eu estou dando apenas como exemplo. Desde que você escreva no contrato de intermediação de negócios imobiliários que que os honorários serão de 12 mil reais. Pode ser de 8, pode ser de 6, não importa, mas desde que esteja escrito. Ou percentualmente. O que é mais razoável, que todo mundo usa, é o percentual. Nós cobramos aqui, por exemplo, no Paraná, 6% para qualquer negociação imobiliária que a gente vai fazer urbanamente. Quando for fora da cidade, obviamente, aí depende das características do imóvel, você pode cobrar mais, não tem nenhum problema. Bom, o artigo 725, ele fala ali da remuneração também do corretor, né, que ela é devida uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação ou ainda que esse não se efetive em virtude de arrependimento das partes. Né? Ou seja, é uma segurança para o corretor, é um privilégio para o corretor de imóveis que foi estabelecido pelo contrato, pelo Código Civil novo, que mesmo que, se ele fez todo o trabalho de intermediação, conseguiu aproximar as partes, conseguiu fazer a assinatura do sinal de negócio, tudo direitinho, e aí uma das partes se arrepende, não importa, você fez o teu trabalho, você tem direito ao recebimento de honorários, ok? Mais adiante, no artigo 726, nós falamos ali quando os honorários são devidos, né? Ele regula bem isso. Então veja que interessante que nós vamos falar um pouco agora sobre exclusividade. Iniciado e concluído o negócio diretamente entre as partes, nenhuma remuneração será devida ao corretor. Mas, se por escrito, veja a importância do contrato escrito, se por escrito for ajustada a corretagem com exclusividade, interessante, né? O CAD proibiu, e a Justiça também, depois de vários julgamentos, proibiu a gente de exigir a exclusividade, mas não proibiu a existência da exclusividade, tanto não proibiu que ela está aí no Código Civil de 2002, ok? Então, se for ajustado com exclusividade, você pode fazer isso, terá o direito, o corretor direito à remuneração integral
ainda que realizado o negócio sem a sua mediação, salvo, obviamente, se for comprovado a falta de trabalho, a inércia do corretor. Aí ele não terá direito. Mas se ele trabalhou efetivamente, ele tem direito ao recebimento dos seus honorários se houver um contrato escrito, com ou sem exclusividade. Mas se for com exclusividade, muito melhor, ok? Está escrito no Código Civil. Como é que é essa questão da exclusividade? Eu posso exigir? Não posso exigir que o cidadão entre no meu escritório e me dê uma autorização de venda com exclusividade. Mas eu posso dizer, olha, eu lamento, mas o meu escritório só trabalha com exclusividade. Então, lamentavelmente, se o senhor não quiser me dar exclusividade, eu vou me desculpar, mas não vou poder aceitar o seu imóvel para vender, ok? Tem um monte de gente aí que aceita sem exclusividade, eu não posso aceitar. E é assim que eu funciono no meu escritório e é assim que eu recomendo para os corretores de imóveis de todo o Brasil, porque é uma tranquilidade você trabalhar com exclusividade, não só para a tua segurança como profissional corretor de imóveis, mas como segurança para a família do vendedor, do comprador. Imagine você um imóvel que está sendo ofertado por uma infinidade de corretores imobiliários, qual é a segurança que a família tem sobre esse imóvel? Nós tivemos casos, inclusive, por incrível que pareça, de um imóvel ofertado por vários corretores de imóveis, chega um cidadão e se aposta do imóvel, entra lá e vai morar no imóvel. Depois o proprietário tem um trabalho desgraçado para conseguir tirar o cidadão do imóvel. Veja que coisa incrível. Mas isso acontece na vida prática. Portanto, trabalhar com exclusividade é muito importante para quem vende, para quem compra e para o corretor de imóveis. Para quem vende, então, uma segurança absoluta. Tranquilidade para a família, tranquilidade para a propriedade imobiliária, tem um monte de coisas, de fatores aí relevantes para isso. Portanto, não se preocupe. Se você quiser trabalhar com exclusividade, pode trabalhar. Você não pode exigir que o cara te dê exclusividade. Mas você pode dizer, olha, lamentavelmente, eu só trabalho com exclusividade. Se o senhor quer que eu trabalhe o seu imóvel, eu sou um profissional competente, gabaritado, mas só trabalho com exclusividade. E aí você tem garantido a tua remuneração, ok? Muito importante esse contexto. Quanto à divisão de honorários, também é interessante a gente falar um pouco, está aí na tela. Se o negócio se concluir com a intermediação de mais de um corretor de imóveis, a remuneração será paga em partes iguais, salvo ajuste em contrário. Então, é importante que quando a gente vai trabalhar em parceria com outro corretor, a gente faça um contratinho prévio, né, por escrito, de preferência, sobre como vai ser dividido, como vai ser feito o rateio dos honorários quando a gente conseguir o negócio. Hoje em dia, em função da internet, está muito comum o trabalho em parceria, né? O nosso patrocinador aqui, o Homer, por exemplo, tem patrocinado muitos negócios imobiliários em parceria. E aí a garantia de que haverá uma partição desses honorários, de acordo com a vontade das partes, obviamente, dos dois corretores, é importante que esteja escrito, ok? Vamos continuar então. Como se extingue, como acontece a extinção de um contrato. Isso é bem rápido, então vamos passar rapidamente. Pela conclusão do negócio, está ali como que se faz isso, pelo fim do prazo do contratual, quando você tem um contrato por prazo determinado, no caso do contrato de corretagem, por exemplo, você tem geralmente um prazo, 60 dias, 90 dias, 120 dias, aí depende da tua conversa, do teu papo com o vendedor, né, com o proprietário vendedor. Mas terminou o prazo, termina o contrato. Se você quiser, você pode renovar. Conversa com o proprietário e renova. Não conseguiu vender ainda, vamos renovar por mais 30, mais 40, mais 50, mas terminou o prazo, o contrato se extingue. Pelo distrato, né, de comum acordo, você pode distratar, pode ser revogar o contrato. Pela impossibilidade de realização do negócio, de repente, por exemplo, você está vendendo um imóvel e o proprietário falece, morre. E aí fica difícil, porque tem vários herdeiros, o negócio se complica. Os herdeiros não se entendem, então esse negócio perdeu o objetivo, não tem jeito. Então você tem que simplesmente esquecer, desfazer o contrato de intermediação e pronto. Pela nulidade do negócio, pela renúncia do corretor, pela morte ou falência, tanto do corretor quanto do proprietário vendedor. Okay? Então são os casos que a gente vê de extinção do contrato de corretagem imobiliária. E aí eu agreguei a este trabalho nosso alguns conceitos interessantes que o corretor precisa saber. O arras ou sinal de negócio. Está escrito exatamente como eu deveria falar para vocês, por isso eu vou ler ali. É comum a gente encontrar recibos de sinal de negócio que não fazem nenhuma referência às arras. As arras são coisas previstas na lei
E quando você faz um recibo de sinal de negócio, as arras estão implícitas. Isso é verdade, é real. Ela está implícita porque o próprio recibo de sinal de negócio configura arras. Mas existem dois tipos de arras. Existem as arras penitenciais e as arras confirmatórias. O que quer dizer isso? Que quando você faz o recibo de sinal de negócio, você tem de escolher qual delas você quer fazer prevalecer no recibo de sinal de negócio. Então, se for as arras confirmatórias, significa o seguinte, que ninguém pode desfazer o negócio depois de feito, ok? Ninguém pode se arrepender. Por quê? A parte que se arrepender poderá ser compungida em juízo pela outra parte a manter o negócio, ok? E se ela, por qualquer motivo, não puder manter o negócio, ela vai ter de indenizar com perdas e danos e etc. e tal. Então, é muito importante estabelecer que tipo de arras você quer fazer constar no recibo de sinal de negócio. Se as arras forem penitenciais, que é o mais comum, e geralmente quando você não define quais as arras que estão no contrato, o juiz vai entender como arras penitenciais, ok? É isso que vai acontecer na prática. Então, se você não definir, aí fica definidas as arras penitenciais. Penitenciais, como o próprio nome diz, é uma penitência. Então, se você recusar a concluir o negócio, você é o comprador, se você recusa concluir o negócio, o valor que você tiver dado a título de sinal de negócio, você vai perder em benefício do vendedor, ok? Agora, se o arrependimento vier da parte do vendedor, o que vai acontecer? Ele vai ser obrigado a devolver em dobro para o comprador aquele dinheiro que ele recebeu a título de sinal de negócio. Mas é importante vocês terem esse conceito de arras no seu dia a dia, ok? Aí a definição, podem ler aí depois. E quanto aos honorários ou comissionamento, é apenas uma curiosidade, né? Hoje nós recebemos honorários porque somos considerados profissionais intelectuais, né? Profissionais liberais. Então, não vou discorrer muito sobre isso, mas está aí, porque vocês terão disponibilidade desses slides e poderão ler o que significa, o que define os honorários do corretor de imóveis como honorários e não como comissionamento, ok? Vamos ver se tem mais alguma coisa interessante. Bom, daqui para frente, eu coloquei algumas considerações sobre exclusividade, mas todo mundo já sabe, né? Já foi bastante debatido entre nós, então está aí nos slides para que vocês possam ler e complementar um pouco o conhecimento daqueles que eventualmente ainda têm alguma dúvida. O que mais que nós temos aí? A relação de todos os artigos do capítulo 13 do Código Civil, ok? Então estão aí todos os artigos, do 722 ao 729, portanto, o texto legal está aí, são de fácil deglutição também, não tem muita dificuldade de entendimento. Eu espero que vocês, lendo, vão compreender completamente o que determina cada um desses artigos e, inclusive, esses conceitos adicionais que nos colocamos aqui, além das questões propriamente relativamente aos contratos. Deixo, por último, para reflexão, essa frase final, que diz o seguinte: quanto mais sei que sei, menos sei que sei. É difícil de interpretar essa frase, mas é para pensar realmente. Segundo tudo nos indica, ela foi escrita por Sócrates, né? Um pensador grego que é muito famoso e que escreveu essa frase um dia, ele disse essa frase um dia, as pessoas notaram, e enfim, está aí para a gente reflexionar sobre a sabedoria, sobre o conhecimento, sobre tudo aquilo que nós precisamos hoje em dia. Nós vivemos uma época em que o número de informações que nos são passadas diariamente é uma coisa assim babilônica, né? É uma coisa impressionante. Então a gente tem que saber selecionar aquilo que é mais importante, aquilo que é menos importante, enfim. Bom, meus amigos, essas informações que o tempo nos permitiu para a gente passar para vocês. Enfim, estamos à disposição. Todo mundo sabe que eu sou presidente do Conselho Federal de Corretores de Imóveis e tenho o máximo prazer de conversar com meus colegas corretores de imóveis.